Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a ti com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Tá vendo? Lindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 crianças. Amém? Que maravilha, né? A gente vive por causa deles. A gente vive para criar eles. Aí quando a gente morre, eles ficam aí, a gente tem que deixar eles no caminho, né? Fazer de tudo para que eles fiquem no caminho. Vamos orar por nossas crianças. Bondoso Pai, abençoe essas crianças. Ilumine os caminhos delas, Pai. Que elas possam ser os cristãos do futuro. O mundo, meu Deus, está se desviando. O teu evangelho no mundo está ficando cada vez escasso. Nós pedimos que estas crianças sejam a luz para o futuro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Pode sentar. Assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com justiça e domínio nas mãos, coroado de glória e louvor. Expressão da
Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 1 a 5. Primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Vamos meditar bem nisso aqui, tá bom? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Oremos. Bondoso Pai Celestial, que o Senhor possa vindicar a tua palavra. Ungir, Senhor, os nossos lábios, pois são lábios impuros, mas se o Senhor tocar, como fez com os de Isaías, será possível pregar a tua palavra. Deus abençoe os irmãos, os ouvidos que ouvem, que sejam abençoados nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, né? Falando deste último versículo que eu li, o verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Eu gosto muito de ver Jesus falando que ele veio do Pai, e ele sempre falava que ia voltar para o Pai, né? Você vai observar que o Pai é Espírito. O Pai de Jesus é o que? Espírito. O que ele está dizendo que vai voltar é ao Espírito. Amém? Então quando ele diz assim, vim de Deus, ele está dizendo que vim do Espírito. E o Espírito é eterno. É mesmo que eu dizer, vim da eternidade. Entrei no mundo. Outra vez deixo o mundo e volto ao Pai, ou seja, ao Espírito, à eternidade, ao espiritual, àquilo que nunca morre, àquilo que nunca se acaba. Porque o pensamento tradicional das religiões é que o Pai de Jesus é um senhorzinho de bengala lá no céu, que Jesus desceu, né? E está aqui, o Pai estava com saudade, agora vou voltar lá para onde meu Pai está, e voltou e se sentou lá do lado dele. Isso aí é criancice. Na verdade, Jesus tinha saído da eternidade. Ele veio de Deus, que é Espírito, não um velho, um senhor, mas Espírito. Esse Espírito gerou um Logos chamado luz. Amém? Amém. Quero falar sobre isso nessa noite. A luz, a Bíblia diz, Deus é luz. Nós vimos aqui João dizendo, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Então pense bem nisso. Esse Deus que Jesus está falando, que é o Pai dele, é luz. Foi a primeira coisa que foi criada. Pois diz assim, no princípio
criou Deus os céus e a terra se forma vazia. Isso foi no primeiro dia logo, primeiro dia da criação. E ele disse: haja luz. Amém? Porque com a luz ele criou todas as outras coisas. A partir da luz ele criou todas as outras coisas. E essa luz é Cristo. Por isso a Bíblia diz que o mundo foi feito por ele. Amém? Porque é através da luz que se cria tudo, né? Então eu gosto de ler também Tiago 1,17, onde Tiago diz que Deus é o Pai das luzes. Amém? Jesus diz assim: ó, vós sois a luz do mundo. É como eu estava dizendo de manhã, o filho faz o que vê o pai fazer. Se Deus é luz, nós somos luz. Amém? Nós temos que fazer o que viu o pai fazer. O filho segue os passos do pai. Eu vi uma reportagem que um casal gay pegou um filho para criar. O que deu? Não deu outra coisa. O menino filho se tornou gay também, porque o filho faz o que vê o pai fazer. Se você é carpinteiro, seu filho vendo você todos os dias sendo carpinteiro, ele vai ser carpinteiro. Se você é macho, se você é um homem mesmo, seu filho vai ser um homem mesmo. Se você é um beberrão, ele vai ser um beberrão. O que você é, vai projetar para o seu filho. O seu caráter projeta para o seu filho. Amém? Porque é uma coisa que é bíblica. Jesus diz: o filho só faz o que vê o pai fazer. E se o nosso Pai Celestial, que é Deus, Ele é luz, nós somos luzes. Amém? Glória a Deus. Então, tomando alguma escritura, deixa eu ver se eu tomo aqui. Eu acho que eu anotei algo que eu queria compartilhar com vocês, né? Deve estar aqui dentro. São João, creio que é São João. Aqui. São João 16. Evangelho segundo São João. São João 16 e São João 17. Jesus fala muito dessas coisas. Sobre ele vir de Deus e voltar para Deus. Então São João 16, verso 8 e 10, diz assim, falando do Consolador, do Espírito Santo: e quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? Amém. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O que Jesus está dizendo? Que no momento em que ele fosse para o Pai, ele deixaria de ser visto, porque ele estava em carne humana. E por ele estar em carne humana, ele era visto, ele era palpável. Mas ele disse: quando eu for para o Pai, vocês não vão poder me ver mais. Ou seja, quando eu voltar ao Espírito, quando eu voltar a ser aquilo que eu era no princípio, aquilo que Moisés viu junto com os filhos de Israel no deserto, a coluna de fogo, que era o Logos, que tinha saído de Deus. Depois vou mostrar para vocês. Bonbran diz na mensagem a crueldade do pecado, que Deus, ele é Espírito. Como é que você vai ver um Espírito? Mas ele tinha que ter uma forma de manifestar, tinha que ter uma forma dele ser visto. Então dele saiu esse halo de luz chamado Logos. De repente no espaço
Deus disse: haja luz, e essa luz começou a rodopiar, e ali apareceu a coluna de fogo cintilando. O irmão Branham disse: aquilo era a manifestação de Deus, que é Cristo. Cristo é essa luz que saiu de Deus. Em São João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Mas essa é a nossa tradução portuguesa. A inglesa diz: no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. E a tradução grega diz: no princípio era o Logos, e o Logos se fez carne. Quem é o Logos? Essa luz. Amém? Tem uma canção que diz: essa luz só pode ser Jesus. Luz que ilumina o caminho, luz que te clareia dia após dia, como diz Provérbios, a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai clareando dia após dia até se tornar luz completa. É a luz que faz brotar semente. O sol esquenta a terra, a chuva molha, e o grão que está ali embaixo incha, e o calor da luz faz aquilo brotar uma vida. Então a luz, ela produz a vida. E Deus sabia que ele só precisava da luz. Então ele disse que haja luz, e essa luz saiu dele. Por isso Jesus diz: eu saí de Deus. Amém? Li de manhã em Mateus capítulo 4, verso 12, quando Jesus foi para as regiões de Naftali e Zebulon, aquelas das duas tribos que tinham se rebelado contra a palavra de Deus, e Deus tinha excluído eles. A Bíblia diz: quando Jesus foi para lá, para aquela região, diz: o povo que estava em Naftali e Zebulon, que estava na região de trevas, via uma grande luz. Que luz era essa? Não é a luz artificial, mas é a luz do conhecimento de Deus. Se você está no escuro, você não conhece nada, mas quando você acende a luz, você sabe tudo. Amém? Porque a luz te dá conhecimento. Se você não tem luz, você vive as palmadelas, você vive presumindo. As pessoas que não têm luz, elas vivem presumindo. Existe isso na mensagem. O Branham diz: presumir é avançar sem autoridade, sem autorização. Ele tem uma mensagem lá, presumindo. E tem grupos da mensagem que não tem luz, eles presumem uma coisa. Porque as 7 montanhas, e Deus disse: quantas montanhas tem ali? Tem 7. E essas 7 montanhas, quantas letras tem no teu nome? O teu nome tem 7 letras. Então, irmãos, isso aí quer dizer que o novo nome é Brana, quer dizer presumindo. A mensagem não diz, a Bíblia não diz, mas a pessoa presume, porque não tem luz. Se você não tem luz, você apenas presume uma coisa, mas depois que a luz clareia, você não presume mais nada, você tem certeza. Não, é isso mesmo que eu estou vendo. Se a minha camisa estiver suja, eu estiver no escuro, será? Parece que está suja. Será que está suja? Porque eu estou no escuro, não tenho certeza, estou apenas presumindo. Mas quando ela acende a luz, aí eu posso dizer se tem mesmo sujeira ali. Amém? Por isso a Bíblia diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz mostra os seus malfeitos. Então essa luz que eu estou falando é a luz do conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Se eu não tiver luz sobre um assunto, então eu não prego aquilo. Porque se eu pregar aquilo e eu não tiver luz, eu estiver em trevas, no escuro, eu vou presumir apenas. Vou pregar uma coisa que eu acho, que foi o que aconteceu com Atanásio de Alexandria. Só porque Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele presumiu que significa que tem 3 deuses distintos no céu. E criou uma doutrina, e pronto, isso pegou, não sai mais. Só porque o povo de Israel guardou o sábado no deserto, os adventistas acharam que tem que guardar o sábado. E eles vão presumindo, as pessoas vão presumindo. Só porque Deus mandou Moisés fazer 2 querubins e colocar na extremidade da arca, os católicos acham que isso significa que tem que fazer imagem de escultura e venerar. Porque eles estão em trevas, não tem luz, não tem conhecimento.
E então eles vão às palpadelas. Isso está em todos os cantos, grupo da mensagem e assim por diante. Se você não tiver luz, você é enganado. Até mesmo com essas profecias falsas desses denominacionais, que chegam para você e começam presumindo e mentindo e dando profecias para você, e você cai de maduro, quando aquilo é apenas uma meninice. Você entende? A falta de luz. Agora veja bem, São João capítulo 16 e o verso 16, Jesus diz: um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-ei, porquanto vou para o Pai. Se eu vou para o Pai, vocês não vão mais me ver, porque o Pai é Espírito. E se eu vou para o Pai, eu vou de novo adentrar naquela luz. Amém? Porque Deus é luz. E se Deus é luz, o seu filho é luz. Amém? Sair de Deus, ou seja, sair da luz. E se ele saiu da luz, a Bíblia vem e diz que ele também era luz. Pois diz: o povo que estava em Naftali, em região de trevas, viu uma grande luz, que era Cristo Jesus. A luz inacessível, a sua presença. Então ele simplesmente diz: eu vou mergulhar de novo naquela luz, que não é um velhinho, como a igreja católica diz, os assembleanos dizem, mas aquela luz, porque Deus é luz. E eu também sou luz. Você é luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo. E você não quer mergulhar nessa luz hoje à noite? Amém? Se você estiver em trevas, você clareia. E se você mergulhar em Deus, você clareia mais ainda, porque Deus é a própria luz. Então, veja bem, um pouco que não me vereis, e eu outra vez um pouco que verei, porquanto vou para o Pai, vou mergulhar nesta luz. Amém? Agora, São João 16, verso 28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eu saí de Deus, você saiu de Deus, Jesus saiu de Deus. Como disse, aquele Logos era o primeiro homem que Deus disse: haja luz, e saiu dele rodopiando no espaço. E depois aquilo veio guiar os israelitas no deserto. E essa luz veio no ministério do Mombrano, está ali, foi fotografada no Texas, em 1950. E essa luz acompanha a mensagem, acompanha a palavra. Se o pregador tem luz, toda a igreja tem luz. Se o pregador é trevas, toda a igreja é trevas. É heresia, é doutrinas erradas e tudo mais, pela falta da luz. Mas eu tenho mais um, 16:30. Agora conhecemos que sabes tudo, diz os apóstolos, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Observe que os próprios discípulos agora estavam tendo a revelação. Ele disse: agora nós compreendemos. O que tu estás falando não está mais falando por palavras. Agora nós compreendemos que tu saiu de Deus. Amém? Que lá no passado, no começo de tudo, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tu já estava lá, porque tu era aquela luz. Deus é luz. Glória a Jesus. Mais uma aqui, São João 17, do verso 1 em diante, até o 5. Jesus orando. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, fica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Espera. Jesus está dizendo que é para o povo reconhecer que só há um Deus verdadeiro. Quem é? O Pai dele. Que reconheça a ti só,
por único Deus verdadeiro. Mas quando ele entrou no cenáculo após a sua ressurreição, que os discípulos estavam todos assombrados, e Tomé, quando ele viu Tomé que tinha duvidado, dizendo que só creria se ele visse as marcas em suas mãos, ele disse: vem aqui, Tomé, e toca do meu lado. Tomé caiu aos seus pés e disse: Senhor meu e Deus meu. Peraí, Tomé, está errado, Tomé. Jesus disse para reconhecer apenas o Pai dele como Deus. Não é, irmãos? É que Jesus saiu do Pai. Ele é a luz que saiu do Pai. Portanto, Ele é o Pai. Ele é a deidade que se manifestou. Amém? Ele é a manifestação do Pai que desceu e manifestou com um halo de luz do deserto para os israelitas. E você vai ver que Ele veio em transformações. Veio de espírito para a luz, da luz para a carne humana chamada Jesus, e depois de volta para Deus outra vez. Então, e a vida eterna é essa, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo. Com quem? Com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Glorifica-me de novo. Faz-me voltar àquela luz que nós tínhamos no princípio. Quando tu era a luz e eu estava em ti, eu também sou a luz. Glorifica-me de novo com aquela glória que nós tínhamos no princípio, antes que o mundo existisse. Quero deixar essa forma humana que sente dor de cabeça, que sente dor de coluna. Eu quero voltar àquela luz. Amém? Irmãos, eu comparo Deus como um rio de água, certo? Deus é um rio de água, e Jesus é um litro d'água que tiraram desse rio, mas é o mesmo rio. Amém? E depois esse litro d'água foi jogado de novo no rio. Só isso. E você também. Você também é um litro d'água tirado desse rio. E um dia você vai ser jogado de novo nesse rio. Porque você veio de Deus, você veio da luz. Tiago diz em Tiago 1,17 que Deus é o Pai das luzes. Então vocês são pequenas luzes. E outra vez nós deixaremos o mundo e entraremos de volta ao lugar que estávamos no primeiro estado. Você não quer voltar àquela luz outra vez? Ele voltou. Paulo prova isso quando Saulo de Tarso vinha na estrada de Damasco e caiu do cavalo, e ele viu quem? Ele viu essa luz. E o que foi que a luz disse? Ele disse: quem és tu, Senhor? A luz não diz assim: eu sou o Pai de Jesus. Não, a luz diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele agora tinha voltado à sua forma no princípio. Por isso ele diz: glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que nós tínhamos no princípio. Ele é essa luz. Ele deu a luz ao sétimo anjo. Ele deu luz sobre a semente da serpente. Ele deu luz sobre a revelação dos 7 trovões. Ele tem dado luz sobre o batismo em nome de Jesus a você. Ele deu luz sobre a unidade de Deus. Ele continua te dando luz até o rapto, porque Ele é a luz. Amém? Muito bem. Glória a Jesus. Eu quero ler o parágrafo 115 da mensagem, Festa das Trombetas. Irmão Brana diz assim: mas isso virá, essa é sua promessa. Para essa era, estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. Ela tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não a denominação. Uma denominação não saiu de Deus.
De onde foi que uma denominação saiu? Dos homens. De onde saiu a Igreja de Deus de Amor? De Davi Miranda. De onde saiu a Assembleia de Deus? De Daniel Berg. E assim vai. De onde saíram os Adventistas? De William Miller. Você entende? Mas a palavra de Deus saiu de Deus. Amém? Amém? A palavra de Deus saiu de Deus e ela vai voltar para Deus. Primeiro ele saiu de Deus, a luz. Essa luz tornou-se Jesus. Esse Jesus tornou-se a palavra. E essa palavra volta levando todo aquele que crê nela para Deus. Por isso é importante crer na palavra. Você se agarra com uma coisa que saiu dos homens, aí você nunca vai para Deus. Amém? Então por isso o Romano diz, não a denominação, porque a denominação saiu dos homens. De onde veio o catolicismo? De Constantino. Né? Bem, então, e assim vem os grupos da mensagem. Cada grupo tem um homem de onde eles saíram. Então não serve para nada. Eu não quero estar num barco que não vai me levar a lugar nenhum. Por isso eu prefiro a palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai me levar a Deus. Amém? Amém. Qualquer mulher tem. Ele porque. Bem, falando disso, do marido e mulher. E a noiva de Cristo tem que estar identificada com ele. Porque os dois são um. E ele é a palavra, não denominação. A palavra. Nós devemos ser os filhos da luz. E a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Como conheceremos a luz, a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era. Quando vocês a veem, e a Bíblia assim o diz. No princípio era a luz, e a luz se fez carne. Que a tradução grega diz: no princípio era o Logos. E Logos significa halo de luz. Bem, eu não estou dizendo uma coisa que eu acho. Não, eu estudei para poder falar para vocês. Vamos ver o Romano dizendo na mensagem da idade de Deus, parágrafo 44. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse: Deus, o que ele erra no passado. Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era reticência, apenas como este espaço aqui. E então ele concentrou-se no Logos. Ele era um espírito apenas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pronto. Agora como é que você vai ver? Como é que os passarinhos vão ver? Como é que os animais vão ver? Eles estavam pensando em criar o homem, em criar a natureza, em criar os anjos, mas ninguém podia ver a sua majestade. Então ele disse: haja luz, e essa luz saiu dele, e ele se concentrou-se na luz. Por isso a Bíblia diz que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porque Deus se concentrou em Cristo Jesus. Amém. Para poder ser visto por você. Quando você chegar no céu, não perca tempo procurando Deus aqui ou acolá, porque você não pode ver, você pode apenas sentir. Olhe na face de Jesus Cristo e abraço. Esse é o seu Deus. Deus concentrado em Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Ele nem apenas como esse espaço aqui, então ele concentrou-se no Logos. E depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? E Deus simplesmente descendo deste modo. Irmão, não são dois. Não são duas luzes. Porque o apóstolo João diz em 1 João 1: Deus é luz. Depois eu digo: Jesus é luz. Mas não são duas luzes. Jesus é a luz que saiu da luz. Mas Jesus é a luz. Amém? Porque a Bíblia diz: no princípio era a luz,
e a luz se fez carne. Estou falando em termos gregos, na tradução literal. No princípio era a luz, e a luz se fez carne. Mas os versos subsequentes dizem: e a luz era Deus. Amém? Amém? Pode dizer assim: no princípio era Jesus. Jesus se fez carne, e Jesus é Deus que se fez carne. Jesus é o Logos que se fez carne. Jesus é o Logos, é Deus concentrado em uma coluna de fogo que se fez carne. É o anjo do pacto que apareceu aos israelitas, que ficou na brecha entre Israel e o Egito, quando os exércitos de Faraó vieram e que eles estavam a ponto de atravessar o Mar Vermelho. Essa coluna de fogo, esse Logos, que é Cristo, se apareceu diante de Faraó, e eles não podiam vir por causa que a coluna de fogo estava ali. Esse Jesus, esse Logos, desceu no tabernáculo. Quando Moisés construiu o tabernáculo, ele desceu no propiciatório, ali no lugar santo, e ali ele estava no meio do seu povo, naquela luz. Mas, veja bem, o tabernáculo era de pele, e ele estava no meio do seu povo dentro do tabernáculo. Ele não podia sair do tabernáculo, ele ficava dentro do tabernáculo fechado de pele de texugo, até que um dia essa luz veio para um tabernáculo de pele, mas pele humana, chamado Jesus Cristo. E essa luz só pode ser Jesus. Amém? Rapaz, assim é do Roberto Carlos, assim. Essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser. Amém? Ou você acha que não é? Eu creio que seja. Veja, ele concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Está vendo? E é Deus simplesmente descendo deste modo para a terra. Então, voltando diretamente para Deus novamente. Não vê você o que eu quero dizer? Por isso ele diz: vim do Pai, ou seja, vim da luz. E se eu vim da luz, eu também sou luz. Eu vim da luz, entrei no mundo, mas para vocês poderem viver, eu manifestei nessa pele humana. Mas outra vez deixo o mundo e volto para a luz, porque como diz, Deus é luz. Vim de Deus, entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e volto para Deus. Pronto. Aí veio Saulo no caminho de Damasco e viu ele. Realmente ele voltou a ser aquela luz. Amém? Muito bem, diretamente para a terra. Então, voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, do Logos aí para o interior do homem, e então retornando diretamente de novo para um propósito, para remir esse homem que havia caído. O homem pecou, e Deus mandou o halo de luz para resgatá-lo. Foi isso que Deus fez. Ele soltou dele mesmo esse halo de luz chamado Jesus. Ele enviou esse halo de luz para clarear para nós não ficar em trevas. Quando os católicos morrem, eles colocam a luz de vela ao redor do caixão, mas não serve para nada. Nós precisamos desse halo de luz que saiu de Deus, não com a chama de uma vela. Nós precisamos do halo de luz que emana do Espírito, que é luz. Então, uma reportagem um dia que o sol, de repente o sol borbulhou lá, e ele soltou uma lingueta de fogo. Diz que essa lingueta tinha uns 2 tamanhos da terra, mas aquilo faz parte do sol. Aquilo é o sol. Se você tirar uma porção do fogo, aquilo é fogo. Você não tem que dizer que é 2 fogos. Aquele fogo foi tirado do fogo. Você não tem que dizer que é 2 deuses. Você não tem que dizer que é 2 luzes. Você não tem que dizer que é 2 logos. Deus é a luz, e Jesus foi tirado, foi enviado à terra esse halo que é Cristo Jesus, e depois voltou de novo à sua plenitude. Amém? Ele, por isso, vem em Apocalipse. Ele não mediu palavras, ele disse para João:
Eu sou o Alfa e o Ômega. Pronto. Tu está em dúvida de quem eu sou? Deixa eu te dizer logo, para concluir. Vou matar aqui a dúvida com uma cacetada só. João, eu sou o Alfa e o Ômega. Pronto. Eu sou o primeiro e o último, João. Está resolvido. Se tu não consegue entender quem eu sou, não acha que eu sou a segunda pessoa da Trindade, tu acha que eu sou um outro Deus? Não, deixa eu dizer para vocês, eu sou o primeiro e o último. Tá bom para vocês? É isso que Jesus é. Amém? Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. Amém? Essa grande luz chamada Deus, que João disse em 1 João 1, verso 1: Deus é luz. Esta grande luz mandou um alvo para nós, e na terra ele foi chamado Jesus. Amém? E esse alvo voltou. Esse Logos voltou a Deus. Vim de Deus, entrei no mundo, outra vez deixo o mundo e volto para Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos cantarmos essa Santa Ceia. E nós não vamos tomar muito tempo, né? Nós vamos cantar o hino no nome de Jesus Cristo. Nós vamos cantar glória a Deus. Ré maior. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cantemos. Se algum dia um poema eu pudesse escrever, enfrentando de som e de luz, todo mundo então cantando a briga de amor, não há nada como alguém ter a Cristo. Oh, se vale a pena servir a Jesus, neste mundo é melhor ter a Cristo. E quem assim não honra, glória e posição, mas feliz é sempre quem tem a Cristo. As agruras da vida mais puras serão as penúrias mais cheias de paz. Este dia em que feliz eu cantar esta canção, não há nada como alguém ter a Cristo. Oh, sim, vale a pena